Por trás do gênio musical de Wolfgang Amadeus Mozart, existe um mundo oculto, um universo simbólico, espiritual e profundamente esotérico, que influenciou não apenas sua obra, mas toda a história da música ocidental. Hoje, vamos desvendar os laços secretos entre Mozart, a maçonaria e os códigos místicos escondidos em suas composições, especialmente em sua obra mais enigmática, A Flauta Mágica. Prepare-se para uma jornada que vai além das notas musicais, mergulhando nos corredores secretos de uma sociedade que moldou o pensamento de uma era. Mozart não era apenas um compositor, ele era um fenômeno. Nascido em Salzburgo em 1756, sua genialidade se manifestou de forma quase sobrenatural. Aos 6 anos de idade, enquanto outras crianças mal sabiam ler, ele já viajava por toda a Europa, se apresentando para as cortes mais poderosas do continente. Reis, rainhas, duques e príncipes ficavam boquiabertos com aquele menino que compunha, improvisava e dominava múltiplos instrumentos com uma maestria que desafiava a lógica. Mas essas viagens não eram apenas turnês musicais, elas foram à Universidade de Mozart. Em cada salão real, em cada cidade que visitava, ele absorvia as ideias que estavam transformando o mundo. Era a era do iluminismo, um tempo de efervescência intelectual, onde a razão, a ciência e a busca pela liberdade individual eram celebradas. Mozart conversava com filósofos, cientistas e poetas. Ele não era apenas um músico prodígio, ele era uma esponja intelectual, fascinado pelos ideais de irmandade universal, progresso e a busca pela luz do conhecimento. No entanto, essa visão idealista do mundo colidia violentamente com a realidade da Áustria absolutista em que vivia, uma sociedade rígida, controlada pela igreja e pela nobreza. Mozart sente ser um peixe fora d'água, um espírito livre, aprisionado por convenções sociais e hierarquias ultrapassadas. Ele ansiava por um lugar onde pudesse expressar livremente seus ideais, um círculo de irmãos que compartilhassem de sua visão de um mundo melhor. E ele encontrou esse lugar. Para entender a jornada de Mozart, precisamos entender o que era a maçonaria na Europa do século XVIII. Longe das teorias conspiratórias modernas, as lojas maçônicas daquela época eram verdadeiros centros de vanguarda. Elas funcionavam como uma espécie de rede social intelectual, unindo os maiores pensadores, artistas, cientistas e até políticos da época. Homens como Voltaire, Goethe e Benjamin Franklin eram maçons. Era nesses templos discretos, longe dos olhos do poder estabelecido, que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, menos as mesmas que inspirariam a Revolução Francesa, menos eram discutidas e cultivadas. A maçonaria era uma escola de filosofia prática, onde se buscava o aperfeiçoamento moral e espiritual através do estudo de símbolos e rituais. O esquadro e o compasso, por exemplo, não eram apenas ferramentas de construção. Simbolizavam a retidão moral e os limites que a razão impõe à paixão. O olho que tudo vê representava a grande consciência universal, a fonte de toda a luz e verdade. Os maçons se viam como construtores de um novo templo, o templo da humanidade, fundado sobre os pilares da razão, da tolerância e do amor fraternal. Por um homem como Mozart, que se sentia sufocado pela sociedade de sua época, a maçonaria não era apenas atraente, era uma necessidade. Em 1784, aos 28 anos, Mozart bate à porta do templo e é iniciado na loja vienense chamada Zerwut et-Gekate, que significa beneficência. Para ele, não foi apenas uma afiliação social, foi um reencontro espiritual. Na maçonaria, Mozart encontrou a família intelectual e espiritual que tanto procurava. Ele encontrou proteção, apoio financeiro e, acima de tudo, uma fonte inesgotável de inspiração filosófica. Lá, ele não era o servo de um arcebispo ou um músico contratado para entreter a nobreza. Ele era um irmão entre iguais, valorizado por seu caráter e seu talento, não por seu status social. Sua ligação com a ordem tornou-se profunda. Ele trouxe seu pai, Leopold, e seu amigo e colega compositor, Joseph Haydn, para dentro da Irmandade. E foi também através da maçonaria que sua parceria com Emanuel Schikaneder, um ator, dramaturgo e também maçom, se fortaleceu. Juntos, eles criariam a obra que se tornaria o Testamento Maçônico de Mozart. Os princípios da ordem, menos a jornada das trevas para a luz, a superação das paixões pela razão,
a busca pela sabedoria a menos tornaram-se o núcleo de sua identidade artística. A música de Mozart, que já era genial, ganhou uma nova dimensão, uma profundidade espiritual que a elevaria à eternidade. A influência da maçonaria na obra de Mozart não foi sutil. Ela foi direta, explícita e codificada. Ele compôs dezenas de peças especificamente para cerimônias e rituais maçônicos. A música fúnebre maçônica, por exemplo, é uma obra-prima de solenidade e introspecção, usando instrumentos de sopro para criar uma atmosfera que evoca a passagem da vida terrena para o plano espiritual. Outras peças, como cantatas e hinos, eram usadas em cerimônias de iniciação e elevação de grau. Mas o mais fascinante é como ele inseriu a simbologia maçônica em sua música de forma codificada. O número 3, por exemplo, é fundamental na doutrina maçônica, representando os 3 graus da jornada: aprendiz, companheiro e mestre, as 3 luzes da loja, entre muitos outros significados. Mozart usa o número 3 de forma obsessiva. Acordes repetidos 3 vezes, frases musicais em grupos de 3, tonalidades com 3 bemóis ou 3 sustenidos na armadura de clave, a tonalidade de Mi bemol maior, com seus 3 bemóis, tornou-se conhecida como a tonalidade maçônica de Mozart, usada para evocar nobreza, estabilidade e solenidade. Suas progressões harmônicas muitas vezes simbolizam a ascensão da alma, movendo-se de tonalidades menores e sombrias para tonalidades maiores e brilhantes, uma metáfora musical para a jornada em busca da iluminação. Ouvir a música maçônica de Mozart é como decifrar um mapa sonoro para a alma. E chegamos à joia da coroa, a obra que sintetiza toda essa jornada, a ópera A Flauta Mágica. Estreada em 1791, apenas 2 meses antes de sua morte, esta ópera é muito mais do que um simples conto de fadas. É um manual de iniciação maçônica disfarçado de entretenimento popular. A história, aparentemente simples, é uma alegoria complexa da busca humana pela sabedoria. O príncipe Tamino é um neófito, o buscador que está no escuro e anseia pela verdade. Ele é guiado em sua jornada por uma flauta mágica, que simboliza a arte, a harmonia e a própria música de Mozart, capaz de domar as feras, ou seja, as paixões humanas. Pamina, a princesa que ele deve resgatar, não é apenas um interesse amoroso. Ela representa a própria sabedoria, a alma humana que precisa ser libertada da ignorância. Do outro lado, temos a Rainha da Noite. Com suas áreas espetaculares e cheias de fúria, ela representa o fanatismo, a superstição e a tirania das trevas que tenta manter a humanidade na escuridão. E em oposição a ela, temos Sarastro, o sumo sacerdote do Templo da Sabedoria. Ele é a figura do venerável mestre da loja maçônica, o guia iluminado que conduz os iniciados através das provas de purificação. A ópera inteira é estruturada em torno de rituais maçônicos. As provas do silêncio, do fogo e da água, pelas quais Tamino e Pamina devem passar, são representações diretas dos ritos de passagem da maçonaria. Os 3 acordes poderosos que abrem a ópera são a batida ritual na porta do templo. Tudo em A Flauta Mágica é um código. Ela é a prova definitiva de que, para Mozart, a música não era apenas som. Era uma linguagem sagrada, um veículo para transmitir as verdades mais profundas da existência. A morte de Mozart, aos 35 anos, é um dos grandes mistérios da história da música. O fato dele ter morrido tão pouco tempo depois de estrear uma obra que revelava tantos segredos maçônicos de forma tão aberta, alimentou inúmeras teorias da conspiração. Teria ele sido envenenado por maçons rivais? Ou talvez por inimigos da maçonaria, que viram na ópera uma propaganda perigosa? Ou teria sido vítima da rivalidade com o compositor Antônio Salieri, como popularizado no filme Amadeias? A verdade, segundo os documentos da época, é provavelmente menos cinematográfica. Cartas e registros médicos indicam que Mozart sofria de uma grave doença renal, agravada pelo excesso de trabalho. Ele estava compondo a Flauta Mágica, a Clemência de Tito e seu famoso Requiem, tudo ao mesmo tempo. Seu corpo simplesmente não aguentou. No entanto, o mito persiste, talvez porque seja difícil aceitar que um gênio tão divino tenha tido um fim tão humano e trágico. A ideia de que ele foi silenciado por revelar segredos proibidos adiciona uma camada de martírio à sua lenda, transformando-o não apenas em um gênio, mas em um herói que se sacrificou pela verdade. O legado de Mozart vai muito além de suas sinfonias e concertos. Ele foi um mensageiro, um artista que acreditava no poder da música para transformar a humanidade.
Ele usou sua arte como um veículo para os ideais iluministas e maçônicos de sabedoria, fraternidade e busca pela luz. Suas composições não são apenas belas, elas são carregadas de intenção e significado. Em um mundo muitas vezes caótico e sombrio, a música de Mozart soa como um chamado à harmonia, um lembrete de que, através da arte e da busca pelo conhecimento, podemos superar nossas paixões mais baixas e nos elevar a um estado superior de consciência. Seus códigos musicais e espirituais continuam vivos, pulsando em cada nota, esperando para serem decifrados por aqueles que se atrevem a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração e a mente. A flauta mágica não é apenas uma ópera, é um convite para a jornada interior que todos nós devemos fazer. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Queremos continuar explorando os segredos da história, da arte e do espírito humano com você. Obrigado por assistir e até a próxima.